Vamos iniciar a segunda etapa desta primeira parte com a ajuda de Deus. Muito bem. Os irmãos sabem que o único ser infinito que existe é Deus. Nada mais é infinito. Nem o céu é infinito, nem o universo é infinito, nem o Senhor Jesus é infinito. Para o Senhor Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra. Porém, o céu é finito e a terra é finita. Teve um irmão que em uma pregação, ele comparou o diabo com Deus, e ele pregou assim: o diabo é uma gota d'água, Deus é um oceano. Ele errou. Ele limitou Deus a um oceano. Deus é infinito. Mas o que significa isso? Vejamos bem. Muita gente imagina Deus como um velhinho sentado em cima de um trono. Então eu perguntaria aos irmãos, por exemplo, um ser humano, ele teria a capacidade de conversar com 3 pessoas ao mesmo tempo sobre 3 assuntos diferentes? Não tem. Agora Deus, se tiver 7 bilhões de habitantes na Terra e mais 200 bilhões no céu, ele conversa com todos ao mesmo tempo sobre 207 bilhões de assuntos diferentes e para ele não é nada. Por quê? Porque Deus é infinito. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça da humanidade, quantas formigas tem no mundo, quantas folhas de árvores tem no mundo, quantos átomos tem no universo, e para ele não é nada. Ele é infinito. Os americanos soltaram um satélite, um telescópio chamado Hubble, e esse telescópio detectou que só na nossa galáxia existem mais de 400 bilhões de astros. E ele detectou também que neste universo existem mais de 400 bilhões de galáxias, iguais ou maiores do que a nossa. Se nós multiplicarmos, irá dar um número que o homem não sabe falar. E, no entanto, está escrito que Deus chama cada estrela pelo seu nome. Seus irmãos estão com a apostila na mão? Vamos ler então a leitura número 1. Salmo 147, verso 4 ao 5. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Muito bem. O Senhor Deus, a partir de um certo ponto, ele iniciou a sua obra de criação. Mas, e dali para trás? Quem era Deus? O que Deus fazia? Os irmãos já pensaram nisso? Eu também. Foi então que eu orei a Deus e perguntei ao Senhor. E sabem o que o Senhor respondeu? Isso é um mistério eterno que nunca ninguém soube e nunca ninguém saberá. Os anjos, os serafins e os querubins nunca souberam disso e nem nunca nós saberemos. Foi aí que eu perguntei para o Senhor. Mas, e o Senhor Jesus? Ele sabe? Aí o Senhor respondeu. Ele sabe. Então, irmãos, isso é para que nós vejamos que o Senhor Jesus é outro nível. Ele é companheiro de Deus. É somente Ele quem sabe deste mistério. No demais, se tem alguém que tem vontade de saber, pode esquecer, porque é um mistério eterno. Antes de Deus iniciar a sua obra de criação, a única coisa que existia era Deus. Não existia espaço, não existia vácuo e também não existia tempo. E Deus também não tinha uma forma. Mas por quê? Simplesmente porque Ele era tudo o que existia. Os irmãos estão entendendo? Este é um assunto que transcende o entendimento dos homens, como também o entendimento de todos os que habitam no céu, exceto o Senhor Jesus. E sendo assim, nós não devemos pensar sobre isso, pois para nós é um beco sem saída. Foi então que o Senhor Deus resolveu criar o céu, um reino habitável, e neste momento o Senhor Deus já idealizou como é que seria a forma, a imagem daqueles que iriam habitar o céu. Os anjos, os serafins, os querubins, o arcanjo. E aí então, como ele iria conviver com a sua criação, foi então que ele resolveu tomar a mesma forma, a mesma imagem daqueles os quais seriam a sua criação. Dando uma pausa. Um espírito, como por exemplo um demônio, ele pode tomar a forma que ele quiser, porque ele é espírito. Ele pode tomar a forma de um ser humano, a forma de um animal, ou até mesmo ficar sem uma forma. Leitura número 2. Isaías 43, verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Com isso, o Senhor Deus quis dizer que antes dele nenhum outro Deus tomou uma forma, como ele tomou. Então hoje, irmãos, o Senhor Deus continua infinito, onisciente, onipresente, porém a sua essência está no seu trono. E apesar então dele ter tomado esta forma, de ele ser igual à imagem de um anjo, de um serafim, de um querubim, então, apesar do Senhor Deus ter ouvidos, porém, ele não precisa dos ouvidos para escutar. Ele não precisa dos olhos para enxergar. E também, ele não precisa das narinas para respirar, ao contrário dos anjos e dos homens, os quais necessitam de todos esses órgãos para poderem viver. Está dando para os irmãos entenderem? Quando Deus começou a sua obra de criação, o primeiro ser que ele criou foi seu filho, que era um arcanjo, o arcanjo Miguel, que vem a ser o Senhor Jesus. Leitura número 3. Colossenses 1, verso 15 ao 17. O qual é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. A palavra arcanjo significa arquianjo. Arqui significa superior. Então, arquianjo superior aos anjos. Arcanjo superior aos anjos. Então, por exemplo, quando a pessoa é mais do que um bilionário, a gente fala, ele é arquibilionário. O Senhor Jesus, quando Deus o criou, ele já o criou superior a todos os anjos. Consequentemente, ele é um arcanjo. E diz na palavra que só existe um arcanjo, o qual é o arcanjo Miguel. Então, se o Senhor Jesus é um arcanjo e só existe um arcanjo, logicamente, ele é o arcanjo Miguel. Quando nós chegarmos na quarta etapa desta primeira parte, eu darei provas dentro da Bíblia de que o Senhor Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa. E aí, o Senhor iniciou a sua obra de criação. O Senhor criou o céu. Só que o céu, irmãos, é uma dimensão que os irmãos não podem imaginar. Revelação de Deus. O Senhor mostrou que o céu é 160 vezes maior do que a terra. São 24 nações, 35.515 cidades, população inicial que o Senhor Deus colocou no céu, 336 bilhões de anjos. Só para que os irmãos tenham uma ideia, hoje no planeta Terra nós estamos com 7 bilhões de habitantes. Os irmãos vejam então a dimensão que é o céu. O Senhor Deus, quando iniciou a sua obra de criação, nem passava pela sua mente em criar este universo, esta terra. E sim, o seu plano era somente criar o céu e tudo o que nele existe. E foi então quando o Senhor Deus criou o céu e tudo o que nele há. O Senhor criou 3 categorias de anjos. Criou anjos normais, anjos serafins, que são seres superiores aos anjos normais, anjos querubins, que são anjos superiores aos anjos serafins. Aliás, Satanás era um querubim. E, acima de todos, um príncipe, que era um arcanjo, o arcanjo Miguel. Agora, um detalhe, irmãos. Tudo o que Deus criou, todo este universo, toda a matéria, foram criados pela palavra de Deus. Agora, os espíritos, as almas, aí não. Os espíritos saíram de Deus, não foram feitos pela sua palavra. Cada espírito, cada ser espiritual que Deus criou, saiu de Deus, é uma porção de Deus. Então é por isso que os espíritos são eternos, eles nunca morrem, diferente da matéria. Porque a matéria, pela palavra de Deus, ela apareceu, e também, pela palavra de Deus, ela pode desaparecer. Então, irmãos, nós agora iremos dar 2 provas dentro da Bíblia de que todos os espíritos saíram de Deus. Leitura número 4. Jó 26, verso 4. Para quem proferistes palavras? E de quem é o espírito que saiu de ti? Então vamos ver o que diz aqui na leitura número 5. Naum 1, verso 11. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Os irmãos estão entendendo? No céu, o tempo é diferente aqui da terra. Foi então que eu consultei ao Senhor e perguntei, Senhor, se fosse no nosso tempo, na frequência de tempo da terra, quanto tempo tu demorastes para construir todo o céu? E aí o Senhor respondeu que se fosse no nosso tempo aqui da terra, ele demorou 5 anos. E foi então que eu perguntei, Senhor, depois que o céu estava acabado, foi só aí que tu criastes os seres vivos, anjos, serafins e querubins. Então a pergunta é a seguinte, quanto tempo tu demorastes para criar os 336 bilhões de anjos? E aí o Senhor respondeu que se fosse no nosso tempo aqui da terra, ele demorou somente um dia, 24 horas. E como é o céu? Quando nós chegarmos na 7ª parte, o Senhor dará a graça de descrever para os irmãos tudo o que o Senhor mostrou a respeito do céu. Mas só para que os irmãos tenham uma noção, a terra é mais ou menos uma cópia do que é o céu, porém, num nível muito inferior. Comparar a terra com o céu seria a mesma coisa que comparar um Calhambeck, um Ford 29, com uma Mercedes-Benz Zero. Ambos têm muita coisa em comum. Os dois têm motor, têm banco, têm direção, têm rodas, mas olhem só, o nível de um e o nível do outro. Na floresta amazônica, ainda existe hoje tribos de índios que nunca viram um homem branco. Se nós formos até lá e observarmos o estilo de vida que eles levam, nós iremos perceber que o que acontece lá é mais ou menos o que acontece aqui na civilização. Por quê? Por exemplo, sai o moço de uma família, a moça de outra, eles se unem, formam uma nova família, o homem sai para caçar, trazer o alimento, a mulher cuida dos filhos. Não é mais ou menos o que a gente faz aqui? Só que aqui nós estamos num nível muito superior. Se nós chegarmos lá e falarmos para eles que aqui nós temos computador, que nós viajamos de avião, vai ser muito para a cabeça deles. Então, irmãos, assim é o céu. No céu existem cidades, pomares, campos, florestas, rios, cachoeiras, só que em um nível e uma beleza muito superior. E agora, os irmãos não se espantem com o que eu vou falar. Quando Deus criou o céu, nós estávamos lá. Nós já moramos no céu.
Nós já vivemos no céu, naquela mesma glória, naquele mesmo gozo, como vai ser no futuro, já era. Eu não sei a idade do irmão que está escutando essa gravação. Vamos dizer que o irmão tenha 25 anos, ou 30, ou 40. Então, fazem 25 anos, 30 ou 40, que o irmão tomou esse corpo. Porém, nós já temos bilhões de anos. Como nós já falamos, o tempo no céu é diferente do tempo aqui na Terra. E o Senhor mostrou que nós vivemos no céu o equivalente a 62 bilhões de anos aqui na Terra, naquele gozo, naquela glória que é o céu. Foi muito tempo. Nós morávamos no céu, tínhamos as nossas propriedades, as nossas mansões. Nesta primeira parte, eu já irei dar muitas provas dentro da Bíblia que isso é verdade. Então agora, vamos ler 6 pontos, os quais estão nas Escrituras. Leitura número 6. Provérbios 8, verso 22 ao 31. Aqui é o Senhor Jesus falando como sendo a sabedoria. Então olhem o que ele falou. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando fortificava as fontes no abismo. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então os irmãos observem, não existia nem sequer o princípio do pó do mundo, e ele achava suas delícias com os filhos dos homens. Quem é que estava lá? Vamos ler então a leitura número 7. Hebreus 11, verso 13 ao 15. Prestem atenção. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela da onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Está claro? Vamos então para a leitura número 8. Romanos 9, verso 11 ao 14. Aqui refere-se a Rebeca, quando ela estava grávida de gêmeos, Jacó e Esaú. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, foi dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Isso, irmão, significa que se ela tivesse no ventre 2 espíritos 0 quilômetro, Deus não iria dizer, amei um e aborreci o outro. Mesmo porque seria uma injustiça da parte de Deus. É porque ali já tinha um fiel e um traidor do céu. Está claro? Leitura número 9. Efésios 1, verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Agora então, irmãos, olhem só que passagem bonita. Moisés, ele cometeu um deslize no deserto. Ele, atribulado por causa da pressão do povo, bateu na rocha para tirar água e não glorificou a Deus. Então, por causa disso, o Senhor falou para ele, você irá ver a terra de Canaã, porém, você não entrará nela. Um dia, durante a caminhada, Moisés tentou discutir com Deus. Ele falou para o Senhor, Senhor, mas deixa eu entrar na terra de Canaã. Então o Senhor disse para ele, você não vai entrar e não me toque mais no assunto. Quando eles estavam chegando em Canaã, Moisés estava triste. Ele pensava, 40 anos sofrendo, trazendo esse povo, e agora eu não vou poder passar para lá. E Deus que é bom, o que ele fez? Ele ligou a lembrança dele e ele se lembrou do céu. Leitura número 10. Deuteronômio 32, verso 48 ao 50. Sobe ao monte Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte a Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te aos teus povos. Como Arão, teu irmão, morreu no monte de Or, e se recolheu aos seus povos. E aí o que aconteceu? Moisés se lembrou do céu, se alegrou, e aí ele já não queria mais passar para Canaã. Ele queria era retornar para o céu. Foi uma maneira de Deus alegrar a sua alma. Leitura número 11. Apocalipse 3, verso 8. Aqui fala das criaturas que irão adorar a besta. Então olhem só o que está escrito. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. E aí, o que aconteceu? Um querubim. Esse querubim, ele possui muitos nomes, mas, como nós precisamos chamar ele de alguma coisa, vamos então chamar ele de Lúcifer. Esse querubim, chamado Lúcifer, ele se envaideceu devido à sua sabedoria, à sua beleza, ao seu poder, e deixou criar a vaidade dentro de si. Consequentemente, passou a ter inveja do Filho de Deus, que era o arcanjo Miguel. Dando uma pausa. Aqui na Terra, se o irmão falar assim, eu vou me mudar para a Europa, está arriscado que o Senhor Deus ver que tem um laço espiritual na sua frente e impedi-lo de fazer isso. Agora, no céu não. No céu, a liberdade é total.
Então o que foi que Lúcifer pensou? Ele pensou assim: tomar o lugar de Deus eu não posso, porque Deus é infinito. Mas eu vou abusar dessa liberdade que tem aqui no céu e vou convencer anjos a se separarem do reino de Deus. Aí nós iremos montar uma nação à parte e eu me assentarei no trono e serei semelhante a Deus. E o Senhor Deus viu, porque Deus vê tudo. Só que Deus pensou assim: deixa eu ver até onde ele vai chegar. Mesmo porque não adiantaria intervir, porque se Deus intervisse e perguntasse para ele: o que é isso que você está pensando? Com certeza ele iria se desculpar. Então teria que deixar ele agir. E foi o que Deus fez. Ficou quieto e deixou. O que foi então que Lúcifer fez? Ele saiu pelo céu e começou a convencer anjos a se separarem do reino de Deus para montarem essa nação. E convenceu muitos anjos. Revelação de Deus. Ele convenceu 711 milhões de anjos a se separarem do reino de Deus para montarem esta nação à parte. E quem são esses anjos? São esses demônios que hoje andam pelos ares aqui na Terra. O Senhor mostrou que se fosse no nosso tempo, Lúcifer demorou 1 ano e 2 meses para fazer tudo isso. O Senhor mostrou também que todos os 711 milhões de anjos, os quais Lúcifer contaminou, pertenciam às nações 1 e 2. Quando eles acharam que estava bom, que podiam fazer a separação, aí o Senhor Deus interviu e disse não. E trouxe todos em juízo perante ele. Quando Deus chamou eles todos em juízo, Lúcifer se apavorou. Ele pensou: e agora? Caí no juízo de Deus. Então o que ele fez? Mais que rapidamente, ele arquitetou um plano para salvar a pele dele. Um plano para tentar pegar Deus na própria justiça dele. Dando uma pausa. Aqui na Terra, Deus não criou uma infinidade de variedades de vida. Quantos milhões de espécies de animais Deus criou? Por exemplo, o ser humano. Uns têm 2 metros de altura, outros são baixinhos. Por que Deus criou tanta variedade? Foi a sabedoria de Deus que fez com que ele fizesse isso. Um homem com 2 metros de altura para carregar peso é uma maravilha. Agora, se ele tiver que subir em um telhado para trocar uma telha, deve ser um desastre, não é verdade? E no céu não foi diferente. Deus criou anjos maiores, menores, mais poderosos, menos poderosos, porém, todos perfeitos para o céu. Só que quando Deus chamou Lúcifer em juízo, então ele se apegou nisso. Quando o Senhor Deus perguntou para ele: por que fizestes isso? Ele respondeu: tu achas que somos só nós, que estamos descontentes com toda essa desigualdade a qual tu fizestes? Deixa a gente correr as nações e tu vai ver quanta gente descontente tem. Mentira, não tinha ninguém descontente. Mas por que ele falou isso? Deus poderia dizer não? Se Deus dissesse não, eu não vou deixar você correr as nações, ele iria dizer: ah, está vendo? Tu estás com medo. Tu sabes que tem gente descontente. Capaz de deixar os demais anjos em dúvida. Só que o Senhor Deus viu que no coração dele, a verdadeira intenção dele não era sair pelas nações e fazer uma pesquisa, quem está contente e quem não está. A verdadeira intenção dele era envenenar os anjos contra Deus. Então, o que o Senhor Deus fez? Tudo bem, você pode correr as nações. Só que antes, Deus deu um alerta geral nas 24 nações e disse assim: este grupo está disseminando loucura. Ninguém deu ouvido a eles. Quem der ouvido, peca. E pecado vai gerar morte. E deixou eles irem. Dando uma pausa. Muitos irmãos acreditam que Lúcifer queria pegar o lugar de Deus. Isto é um absurdo. Deus é infinito. Leitura número 12. Isaías 14, verso 12 ao 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações do céu. Verso 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no meio da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os irmãos estão entendendo? A intenção dele não era tomar o lugar de Deus, e sim ser semelhante a Deus. Voltando então no céu. Lúcifer e seus adeptos se organizaram e entraram na primeira nação. Na primeira nação, eles tiveram muita dificuldade porque todos estavam alertados por Deus contra eles. Mas, armando assim tipo de uns laços, de uns corpo a corpo, eles conseguiram fazer com que milhões dessem ouvidos. Só que de repente Lúcifer percebeu que tinha alguma coisa errada. Parou, reuniu os adeptos e perguntou: quantos já deram ouvidos para nós? Aí trouxeram uma conta para ele: 12.551.000. Tudo bem, mas desses 12.551.000, quem é que está ao nosso favor? Então eles disseram: ninguém. Todos pecaram porque deram ouvidos, mas estão todos contra nós, brigando e defendendo Deus. Então Lúcifer disse: mas assim não vai adiantar, mas não ficou ninguém ao nosso favor? Então eles responderam: sim, 370 anjos traíram a Deus. Só que dos 370, 349 foram embora e não quiseram negociar conosco. Restou somente 21 que aceitaram negociar. Então, os irmãos vejam que dos 12.551.000 anjos que deram ouvidos, somente 21 foram os que aceitaram negociar com Lúcifer. Foi então que Lúcifer teve outra ideia. Ele maquinou um outro plano, chegou nesses 21 e perguntou: vocês acham que nós, os 711 milhões, estamos certos? Eles responderam: sim, vocês estão certos. Então Lúcifer disse para eles: só que agora nós estamos perdidos, porque nós somos minoria, e fatalmente iremos cair no juízo de Deus. Então o que vocês têm que fazer é o seguinte: nos ajudar.
levar para frente, contaminar o máximo de anjos que der. Senão, realmente estaremos perdidos. Então dos 21, 5 falaram assim: eu não vou fazer isso. Eu já pequei porque dei ouvidos. Agora, contaminar inocentes, eu não vou. Mais 16 falaram assim: fazer o quê? Agora nós temos mais é que ajudar ele, porque senão nós estamos perdidos mesmo. E foi o que eles fizeram. Saíram pelo céu e começaram a contaminar anjos inocentes. E aí aconteceu um fenômeno. O povo da primeira nação estava precavido por Deus contra aquele grupo, Lúcifer e os 711 milhões, mas não contra os próprios amigos, contra os vizinhos, contra os próprios conterrâneos. E sendo assim, eles tiveram facilidade de levar para frente, e aquilo virou incêndio. Os irmãos imaginem, por exemplo, uma floresta do tamanho do estado de São Paulo. Se pegar um fósforo e tocar fogo e ninguém apagar, o que acontece? Aquele fogo pega uma proporção que acaba destruindo toda a floresta. E foi isso que aconteceu na primeira nação do céu. Quando Lúcifer viu que deu certo, ele ficou contente. Reuniu os adeptos e disse: beleza, achamos a fórmula. Vamos embora para a segunda nação, porque aqui está garantido. Olha o fogo correndo. E foi o que eles fizeram. Migraram todos para a segunda nação. Quando eles entraram na segunda nação, Lúcifer disse assim: eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi na primeira. Contaminei 12.551.000 e ficaram todos contra mim. Aqui não. Aqui eu vou agir diferente. O que ele fez? Ele selecionou 20 anjos e mandou os adeptos malharem esses 20 anjos. Conclusão: os 20 pecaram porque deram ouvidos, mas 4 ficaram fiéis a Deus, e 16 traíram a Deus. Mais lá na frente, quando nós chegarmos na segunda parte, eu irei mostrar para os irmãos dentro da Bíblia quem são esses 4 anjos que ficaram fiéis. Muito bem. Então o que foi que Lúcifer fez? Ele chegou nesses 16 que traíram a Deus com a mesma conversa da primeira nação. Vocês têm que nos ajudar, porque nós somos minoria, e se não for assim, nós estaremos perdidos. Conclusão: dos 16, 7 não aceitaram negociar com Lúcifer e 9 aceitaram levar para frente e contaminar inocentes. Outro incêndio na segunda nação. E aquele fogo que foi devorando tudo. Quando Lúcifer viu que deu certo, ele falou: beleza, essa é a fórmula. Reuniu os adeptos e falou: vamos embora porque achamos a fórmula. Olha aí o incêndio da segunda nação. E foi o que eles fizeram. Foram embora para a terceira nação, depois para a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª nação. Quando eles estavam na 12ª nação, o povo das outras 12 nações que ainda não tinham sido contaminadas, eles viram o estrago que eles fizeram nas 12 primeiras, e aí então eles se reuniram e se fecharam. Quando eles passaram da 12ª nação para a 13ª, os anjos unidos disseram: não, aqui você não vai fazer isso, e expulsaram todos de lá. Quando Lúcifer viu que ele estava impedido de continuar, o que ele pensou? Para frente, eu não posso ir. O que eu vou fazer? Vamos então voltarmos à primeira nação para vermos o que está acontecendo. Quando eles retornaram e viram o que estava acontecendo, eles ficaram pasmos. Eles falaram: nós saímos daqui e eram somente um punhadinho de anjos que foram contaminados. Agora já são bilhões. E ficaram parados, observando. E foi aí que eles viram que na primeira nação se formaram 3 grupos. Primeiro grupo, aqueles 12.551.000 que não traíram a Deus e brigaram com eles, defendendo Deus. Segundo grupo, o grupo dos traidores. Aliás, um grupo muito grande. E terceiro grupo, este foi um grupo muito grande que ficou fiel a Deus, porém com uma diferença daqueles 12.551.000. A diferença é que eles foram fiéis, porém eles não chegaram a brigar contra os demônios, porque quando eles foram contaminados, Satanás e os demônios já haviam ido embora para a segunda nação. E aí Lúcifer observou que não havia nada mais a ser feito na primeira nação. Sendo assim, ele e os seus adeptos foram embora para as demais nações. E aí, irmãos, chegou a um ponto que a coisa estagnou. O que tinha que ser feito, foi feito. Então as nações ficaram divididas assim. 20% dos anjos não deram ouvidos a Lúcifer, e 80% deram ouvidos, pecando diante de Deus. E desses 80%, 30%, apesar de terem pecado por terem dado ouvidos, porém, eles ficaram fiéis a Deus, não traíram a Deus. E 50%, além de terem pecado por terem dado ouvidos, esses traíram a Deus, passaram para o lado de Lúcifer. Então vejamos bem. 80% deram ouvidos, e desses 80%, 50% traíram a Deus, e 30%, apesar de terem dado ouvidos, mas continuaram fiéis a Deus. Foi quando então Lúcifer, observando esse quadro, ele teve uma outra ideia. O que ele pensou? Eu vou fortalecer esses 50% que estão a nosso favor, e vou fazer com que eles ataquem os 30% que estão contra nós. Para quê? Para tentar fazê-los mudar de ideia. E foi o que ele fez. E nesse choque, muitos dos 30% que eram fiéis a Deus já ficaram indecisos. Outros passaram por lado de cá. Outros traíram a Deus no coração, mas não falaram nada por medo das consequências. Porém, a maior parte ficou fiel a Deus. E a coisa foi até que estagnou. O que tinha que ser feito, foi feito. Foi aí então que o Senhor Deus interviu novamente. Perguntou para Lúcifer: acabaram? Então agora é o juízo. E trouxe perante ele em juízo Lúcifer e os 711 milhões que provocaram tudo isso, e toda aquela parte do céu que deram ouvidos. E foi muita gente. Foi a terça parte do céu, ou seja, 112 bilhões de anjos.
E como nós já falamos, no céu o tempo é diferente aqui da terra. Porém, se fosse no nosso tempo, Lúcifer demorou 51 anos para contaminar as 12 nações. Deus então, olhando para esse grupo, imediatamente o Senhor já classificou eles em 3 grupos. Vejam bem, todos pecaram porque deram ouvidos, mas o Senhor Deus classificou eles da seguinte maneira. Primeiro grupo, os traidores. Segundo grupo, aqueles que foram fiéis. E terceiro grupo, aqueles que ficaram indecisos. Quando Lúcifer viu isso, ele achou que ele estava com a faca e o queijo na mão. Ele pensou, peguei Deus, deixei Deus sem saída. Olha que louco, querer pegar o Criador. Por que ele pensou assim? Olhem a lógica dele. Ele pensou, Deus é justiça. Se ele condenar os traidores, por questão de justiça, ele vai ter também que condenar os fiéis e os indecisos. Por quê? Porque o pecado foi o mesmo. O pecado foi eles terem dado ouvidos. Só que ele sabia que de maneira nenhuma Deus iria condenar aqueles que foram fiéis. Então ele pensou, se Deus não condenar os fiéis, por questão de justiça, ele também não pode condenar nem os indecisos e nem os traidores. E, consequentemente, nem nós, os 711 milhões. Por quê? Porque se ele falar para nós, vocês eu vou condenar porque vocês são traidores, aí nós iremos dizer para ele, bom, tu és justiça. Se nós somos traidores, então aqueles que deram ouvidos também são traidores e têm que serem condenados. Mas só que aí, para Deus condenar os traidores, ele teria também que condenar os fiéis e os indecisos, sendo que jamais Deus iria fazer isso. Então, por esse motivo, é que Lúcifer achou que ele estava com a faca e o queijo na mão. Mas, Deus é sabedoria. O que ele fez? Ele disse, é assim? Então tudo bem. Então nós iremos fazer o seguinte, eu vou zerar tudo isso daqui e vou criar um novo lugar de habitação, no caso, a Terra. E toda essa terça parte do céu irá passar por lá. E lá nós iremos ver quem é que vai se salvar. Os irmãos já leram em Apocalipse que o dragão com a sua cauda jogou sobre a terra a terça parte das estrelas do céu? Então, toda essa humanidade que está passando pela terra, desde Adão até o último homem, é aquela terça parte do céu que pecou. Neste momento, quando Deus fez esta separação de grupos, ele já planejou que esta terra iria passar por 4 eras diferentes. Primeira era, de Adão até Moisés. Segunda era, de Moisés até Cristo, que foi o tempo da lei de Moisés. Terceira era, a era do Evangelho, que é esta que nós estamos vivendo agora. E quarta era, o milênio. Eu não sei se os irmãos já leram em Apocalipse. Depois que o Senhor Jesus vier a arrebatar a sua igreja, vai haver uma destruição quase que total aqui na terra. Mas não irá acabar o mundo, não. Aí então, Satanás e os demônios serão presos por 1000 anos e terá início aqui na terra o milênio. Nessas alturas, a obra de Deus continuará na terra, porém, entre o povo judeu. Na segunda parte, nós iremos falar sobre isso. E neste momento em que o Senhor Deus estava planejando tudo isso, ele também já criou 4 tipos de leis pelas quais ele iria julgar a humanidade no dia do juízo. Primeira lei, lei de Moisés, para quem viveu naquela época. Segunda lei, lei do Evangelho, que é para a nossa era agora, a era do Evangelho. Terceira lei, lei do milênio, vai ser uma lei diferente da nossa. E quarta lei, esta vai ser a lei que mais irá julgar o ser humano no dia do juízo final. É a chamada lei do bem e do mal. O que significa? Diz na palavra de Deus que todo aquele que viver sem lei será julgado. Isso significa que Deus não coloca lei nenhuma sobre a criatura. Porém, toda criatura sabe o que é bom e o que é mal. Se ele fizer o bem, ele vai ser salvo. Agora, se fizer o mal, será condenado. Então, irmãos, nós vemos que isso já é uma espada de 2 gumes. Por quê? Porque se o espírito é bom, ele vai nascer, vai fazer o bem e irá se salvar. Se ele é mau, ele vai nascer e vai fazer o mal. Ele mesmo irá se condenar. Está claro? Muito bem. Leitura número 13. Os irmãos observem este quadro referente aos 112 bilhões de anjos que pecaram. E aqui eles já estão divididos em 3 grupos: traidores, fiéis e indecisos. Vamos então começar a falarmos sobre o grupo dos traidores. Neste grupo existem 4 tipos de traidores. Primeiro, traidores normais. Segundo, traidores bons. Terceiro, traidores amaldiçoados. E quarto, traidores não declarados. Vamos então começar falando sobre os traidores normais. Esse é um grupo muito grande de traidores que Deus fez com que eles passassem pela terra na primeira era, na segunda, no começo da terceira e na quarta. São traidores, os quais Deus achou que eles não são dignos nem de conhecer o Evangelho. Todos serão julgados pela lei do bem e do mal. Então, por exemplo, no dia do juízo, um homem que viveu no ano de 1300, ele irá dizer assim para o Senhor: mas Senhor, eu não conheci o Evangelho. Então o Senhor irá dizer para ele: tudo bem, eu não vou te cobrar nada do Evangelho. Só que você sabia o que era bom e o que era mal. Você sabia que não podia matar, você matou. Para o outro, você roubou. E assim sendo, irmãos, todos serão condenados pelas suas próprias obras, como os irmãos podem ver aqui. Leitura número 14. Romanos 2, verso 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Está claro? Este grupo dos traidores normais, eles correspondem a 17,7% dos 112 bilhões, que pecaram por terem dado ouvidos a Lúcifer, revelação de Deus.
Olhando novamente para a leitura número 13, segundo grupo de traidores, os traidores bons. Muitos anjos, não é porque traíram a Deus que eles perderam aquelas qualidades boas que o anjo tem. E Deus sabia que se eles passassem pela terra e fossem julgados pela lei do bem e do mal, todos seriam salvos, porque eles são bons. Só que Deus não quer eles de volta no céu, porque são traidores. Então o que o Senhor fez? O Senhor Deus fez com que eles nascessem todos agora, na era do Evangelho. Para quê? Para que ouçam o Evangelho, não creiam e sejam condenados. Então chegaram para o Senhor Jesus e perguntaram: Mestre, por que tu falas por parábolas? O Senhor respondeu: Eu falo por parábolas para que eles vendo não vejam, ouvindo não ouçam, não creiam e sejam condenados. Teve uma irmã que Deus mandou em missão em uma cidade, e chegando lá, ela se hospedou em uma pensão. E aí o que aconteceu? Ela pegou amizade com a dona da pensão, e era uma senhora muito boa, uma senhora caridosa. Então essa irmã pensou assim: eu nem vou dar o testemunho para ela, porque dá de eu dar o testemunho e ela não crer, aí naquele dia ela será condenada. Na hora, Deus falou para ela: ela não é minha filha, e eu não vou salvá-la. Você deu o testemunho que é para ela não crer e ser condenada. Os irmãos estão entendendo? Então isso explica porque muitas criaturas boas, hoje nos nossos dias, tem criatura que a gente fala assim: puxa, só falta batizar. Mas diante de Deus é um traidor. Deus não quer ele de volta no céu. O Senhor permite que eles escutem o Evangelho, porém, o Senhor não opera em seus corações como ele operou nos nossos. Por quê? Para que eles ouçam, não creiam e sejam condenados. Leitura número 15. Então, os irmãos olhem o que está escrito aqui, em João 12, verso 37 ao 40. E, ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Os irmãos estão vendo? E este grupo dos traidores bons, eles representam 28,49% dos 112 bilhões que deram ouvidos a Lúcifer. E eles passam por esta terra na era do Evangelho. Olhando novamente para a leitura número 13, terceiro grupo, qual é o grupo dos traidores amaldiçoados. Quem são eles? Esse foi um grupo no céu que não foi muito grande. E aconteceu o seguinte: além deles traírem a Deus, no dia do juízo, eles pleitaram Deus defendendo o diabo. Então o que o Senhor Deus fez? Tudo bem, vocês também têm o direito de ir na terra, porque o pecado foi o mesmo. Só que vocês já vão com a minha maldição. Os irmãos já viram essas criaturas que vêm a esta terra com a sina de sofrer? Uma vez eu vi em São Paulo um homem sem braços, sem pernas, sentado em cima de um carrinho de rolemã, pedindo esmolas. A gente fica com dó, mas vai mexer com ele para ver que tipo de espírito que é. E esses, Deus faz com que eles passem pela terra nas 4 eras. Como já disse, são criaturas que vêm no mundo com a sina de sofrer. Por exemplo, a maioria desses mendigos que andam por aí, como também a maioria desses andarilhos que saem andando pelas estradas sem parar, isso, irmãos, é uma maldição de Deus. Logicamente que existem as exceções. Tem alguns que até o Senhor chama na sua graça. Porém, a grande maioria, isso é uma maldição de Deus pelo que aconteceu no céu, devido ao grau de revolta que eles tiveram. Este grupo dos traidores amaldiçoados é um grupo pequeno, porque eles representam somente 0,01% dos 112 bilhões que deram ouvidos a Lúcifer. E eles passam por esta terra pelas 4 eras. Olhando novamente para a leitura número 13, quarto grupo de traidores são os traidores não declarados. Vamos criar um exemplo para ficar mais fácil de ser entendido. Os irmãos imaginem que um homem cometa um homicídio, um assassinato, mas muito bem planejado, um crime inteligente. A polícia pode até desconfiar que foi ele, só que não tem provas, porque foi um crime inteligente. Vai para o julgamento, o promotor vai ter uma baita dificuldade. Por quê? Porque não tem provas. Mas aí então o que aconteceria se no meio do julgamento o réu abrir a boca e confessar: eu matei? Acabou. Confessou? Acabou o julgamento. Então, irmãos, no céu, a maior parte daqueles que traíram a Deus, eles falaram para o diabo: você está certo, nós estamos ao teu favor. Então, acabou. Não temos o que fazer. Mas os irmãos lembram que nós falamos que quando eles voltaram da 13ª nação, que eles provocaram aquele choque, uma parte dos 30% que eram fiéis a Deus acabaram traindo a Deus no coração. Porém, não falaram nada por medo das consequências. E aí no dia do juízo, quando o Senhor Deus falou para esse grupo: vocês me traíram. Eles falaram: não, Senhor, nós não te traímos. Então foi aí que nasceu a falsidade. Porém, Deus conhece o coração. Então esses são os traidores não declarados. Na próxima etapa, a terceira etapa, nós iremos falar mais a respeito desses traidores não declarados. E aí, os irmãos irão entender o porquê de nós termos deixado para a próxima etapa